pode começar. Uma boa noite a todos, nobres pares, servidores dessa casa, o público que nos acompanha pela transmissão online. Uma boa noite a todos. 13ª sessão ordinária realizada em 8 de setembro de 2020. Nesse momento, convido o segundo secretário para proceder à chamada. Alisson de Souza Mares Rodrigues. Presente. Altair Pereira da Cruz. Presente. Daniele Mércio Petrazzi Facinelli. Presente. Gabriel Muniz da Silva. Presente. Irineu Ferreira. Presente. José Roberto Legramandi. Presente. Marcos Donizete Rodrigues Faria. Presente. Marcos José Ferreira. Vera Lúcia Falvo Moreira. Feita a chamada e havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nesse momento, convido o vereador Gabriel Muniz da Silva para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes, se ouve um barulho, são os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Daremos início ao expediente. O primeiro secretário vai proceder à leitura da ata da 12ª sessão ordinária realizada em 17 de agosto do corrente ano. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Motuca, realizada em 17 de agosto de 2020. Presidente Alisson de Souza Mares Rodrigues, primeiro secretário Gabriel Muniz da Silva e segundo secretário Marcos Donizete Rodrigues Faria. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020, na Sala das Sessões Lúcio dos Santos, na Câmara Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, realizou-se a 12ª sessão ordinária sob a presidência do vereador Alisson de Souza Mares Rodrigues, tendo como secretários os vereadores Gabriel Muniz da Silva e Marcos Donizete Rodrigues Faria. Presentes os vereadores Altair Pereira da Cruz, Daniele Mércia Petrazzi Facinelli, José Roberto Legramandi, Marcos José Ferreira e Vera Lúcia Falvo Moreira. O vereador Irineu Ferreira estava participando remotamente. O senhor presidente informou que o vereador Irineu Ferreira estava participando remotamente, respaldado pelo ato número 8 de 2020 desta casa. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, convidando a vereadora Daniele Mércia Petrazzi Facinelli para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Dando início ao expediente, foi lida a ata da 11ª sessão ordinária,
realizada em 3 de agosto do corrente ano. Colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foram lidas as indicações e os requerimentos, os quais foram aprovados. Foram lidos o projeto de resolução, objeto da ordem do dia, e os projetos que entraram em tramitação e serão votados na próxima sessão. A seguir, foram lidos os pareceres que, colocados em discussão e votação, foram aprovados. Não havendo mais matérias a tratar no expediente, passou-se a ordem do dia. Em discussão, o projeto de resolução número 4 de 2020 da mesa da Câmara, que dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do concurso número 1 de 2019 para provimento de vagas nos empregos públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Motuca. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a tratar na ordem do dia, passou-se as explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Gabriel Muniz da Silva, Daniele Mércia Petrazzo Facinelli, José Roberto Legramandi, Irineu Ferreira e o presidente Alisson de Souza Mares Rodrigues. Os pronunciamentos na íntegra dos senhores vereadores encontram-se disponíveis no site www.câmaramotuca.sp.gov.br no item Sessões Gravadas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Para constar, determinou fosse lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue por mim, primeiro secretário, e pelos demais membros da mesa devidamente assinada. Câmara Municipal de Motuca, aos 17 dias do mês de agosto de 2020. A ata está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 31 de 2020, de autoria do vereador Gabriel Muniz da Silva, assunto limpeza do cemitério municipal. Indica a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando esforços junto ao setor competente no sentido de promover a limpeza completa do cemitério municipal. Justificativa. Solicita-se tal medida, uma vez que o local se encontra com alguns entulhos, restos de vasos e outros materiais quebrados, o que, segundo alguns moradores do município, tem colaborado para o aparecimento de alguns animais peçonhentos, possibilitando ainda a ocorrência de acidentes aos frequentadores do local, devido à existência de objetos pérfuro-cortantes. Assim, a estrutura equiparada a uma unidade judiciária, com especial ênfase na solução de conflitos por meio da conciliação e da mediação. Sabe-se que o município vem atuando encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, o projeto de lei número 529 de 2020, que propõe a extinção de empresas, autarquias e fundações públicas de inestimada importância à garantia do bem-estar social da população paulista. Da política serviço de sobre a região do Vale do Ribeiro. Ambos os públicos atendidos pela ATER da instituição, agricultores familiares e quilombolas, são reconhecidos nacional e internacionalmente por suas imensas contribuições à preservação ambiental e uso racional e sustentável das áreas em que vivem e trabalham, com destaque para a exploração racional dos recursos naturais nas áreas da Mata Atlântica, sendo também igualmente reconhecidos como os principais produtores dos gêneros alimentícios básicos, saudáveis e livres de agrotóxicos, que ocupam as mesas e garantem a segurança e soberania alimentar da população. Para além das atividades de ATER,
Junto às comunidades citadas, a Fundação ainda desenvolve programa de regularização fundiária urbana e rural, numa ação social, em parceria com os municípios paulistas, onde, após identificadas as áreas passíveis de regularização fundiária, são outorgados títulos de propriedade ou de domínio, de legitimação de posse e de legitimação fundiária, via de regra nas periferias das cidades, sem nenhum custo para os beneficiários, somando-se, ao longo da história, mais de 45 mil títulos contribuindo assim para a dinamização da economia urbana e rural de pequenos e médios municípios e, consequentemente, geração de empregos, distribuição de renda e redução de desigualdades sociais e regionais. Ressaltamos ainda que o cenário que se impõe torna necessário investimento estatal em geração de empregos, garantia da saúde da população e promoção do bem-estar social como instrumentos de política anticíclica, capazes de atenuar e reverter os dramáticos efeitos de tal crise sobre o próprio orçamento público e, sobretudo, sobre a população empobrecida. Diante do exposto, entendemos que a Fundação ITESP presta inestimável contribuição à garantia do bem-estar social, gerando empregos no campo e na cidade, proporcionando a permanência de milhares de famílias no campo, trabalhando e vivendo com dignidade, além da promoção da segurança alimentar da população paulista. Por este motivo, a Câmara dos Vereadores do município de Mutuca vem a público expressar o seu apoio à Fundação ITESP. Sala das Sessões Lúcio dos Santos, aos 4 de setembro de 2020. Alisson de Souza Mares Rodrigues. Antes de colocar a moção em discussão e votação, queria só fazer alguns comentários de maneira breve a respeito dessa moção. Em contato, com o senhor Mauro, que é um dos representantes do ITESP aqui no nosso município, junto com a Maria Clara, eles nos solicitaram esse apoio, essa moção de apoio, por conta dessa pandemia. O governo federal, o governo estadual, melhor dizendo, ele está querendo extinguir aí algumas instituições, dentre elas o CDHU, a CTPM e também o ITESP, dentre outras. Como aqui no nosso município nós dependemos muito do ITESP, com suas atividades técnicas, seus trabalhos, a equipe toda, nós nos colocamos à disposição para dar uma força para eles através dessa moção. Hoje, vale lembrar que no nosso município são em torno de quase 200 famílias atendidas pelo ITESP, e também no estado de São Paulo dá em torno de 1.183 famílias. Então, acho que é importante a gente dar essa moção de apoio para essa instituição importante para o nosso município, principalmente para os assentados. Haja vista, que estamos em um momento de pandemia, mas seria importante a gente manter essa instituição hoje aqui no nosso município. Então, sendo assim, eu gostaria do apoio de cada vereador aqui presente hoje. Bom, vamos lá. Após lida a moção de apoio, está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Em nome da equipe, eu agradeço o apoio de todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto que consta na ordem do dia da sessão de hoje. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2020. Aprova o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas do exercício financeiro de 2018. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo PC número 004-210-989-18, dígito 2, que emitiu parecer favorável às contas anuais da Prefeitura Municipal de Mutuca, relativas ao exercício de 2018, declarando-as regulares. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Mutuca, aos 28 de agosto de 2020. Daniele Merce Petrazzo Facinelli,
presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, Gabriel Muniz da Silva, relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, e Marcos Donizete Rodrigues Faria, membro da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Justificativa. O presente projeto de decreto legislativo atende ao disposto no artigo 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Motuca. Considerando que, através do edital 3 de 2020, as contas ficaram à disposição pelo prazo de 30 dias corridos, conforme determina o artigo 62, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Considerando o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, exarado ao processo TC número 004-210-989-18, dígito 2, tendo em vista o exame realizado por esta comissão, opinamos pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2018 e apresentamos o projeto em anexo para apreciação dos nobres colegas. Ficam fazendo parte integrante deste decreto legislativo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Câmara Municipal de Motuca, aos 28 de agosto de 2020. Daniele Mércia Petrazzo Facinelli, presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Gabriel Muniz da Silva, relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. E Marcos Donizete Rodrigues Faria, membro da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Passaremos agora à discussão e votação dos pareceres. Parecer número 35 de 2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2020. Esta comissão visualiza a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que decidiu pela aprovação das contas do exercício de 2018, em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2020, onde figuram os seguintes termos: TC 004-210-989-18, dígito 2, município de Motuca, contas anuais de 2018, prefeito João Ricardo Facinelli. É a síntese que nos cabe apreciar e seguimos com o parecer a respeito. Neste ato, estamos nos posicionando acerca da prestação de contas do exercício de 2018. Antes de analisarmos tal prestação de contas do Egrégio Tribunal de Contas, esta comissão, embora seja matéria de competência da comissão que trata da parte orçamentária, analisa o parecer prévio emitido, devendo, entretanto, ponderar e se posicionar acerca da matéria. A lei estabelece que compete ao Tribunal de Contas analisar as contas do Executivo, emitindo parecer prévio a respeito de sua aprovação, sendo posteriormente encaminhado ao Legislativo Municipal, a quem cabe acatar ou rejeitar o parecer emitido e emitindo o decreto legislativo. Em conformidade ao disposto no artigo 62, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, assim que recebidas as contas do Executivo de 2018, as mesmas ficaram à disposição dos munícipes e vereadores pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do edital número 3 de 2020, de 27 de julho de 2020. Encerrado este período, foram encaminhadas à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, a quem cabe analisar para a emissão de decreto legislativo ora apresentado para apreciação do plenário. Diante do exposto, e após analisarmos o parecer que decidiu julgar regulares as contas do Executivo e obedecidos os prazos regimentais, concluiu pela legalidade e regular tramitação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2020. Diante do que foi explanado, somos pela legalidade e regular tramitação do projeto submetido à nossa apreciação, cabendo à plenária a decisão final. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, aos 8 de setembro de 2020. Presidente Gabriel Muniz da Silva, relator Marcos Donizete Rodrigues Faria e membro Vera Lúcia Falvo Moreira. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 34 de 2020 da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2020. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou a esta Casa Legislativa os autos do processo número TC 004-210-989
18, dígito 2, contendo toda a documentação, bem como o respectivo parecer emitido pela segunda Câmara do TCE-SP, em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2020. Esta Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento procedeu às devidas análises quanto à tramitação do processo legislativo, emitindo assim o projeto de decreto legislativo que acatou a decisão do Tribunal de Contas. Assim, nos termos do que dispõem os parágrafos 1º e 2º do artigo 172 e artigo 173 do Regimento Interno, passamos a opinar. 1. A margem do parecer determinou fosse informado ao chefe do Executivo, através de ofício, advertências assinaladas no voto do relator e juntado aos autos. 2. O município atendeu aos índices constitucionais legais. Esgotado o prazo para apresentação ao plenário e não havendo nenhuma manifestação, esta comissão emite parecer favorável ao processo, concordando com o exposto pelo Egrégio Tribunal de Contas referente ao exercício de 2018, oferecendo em anexo o exigível projeto de decreto legislativo, propondo sua aprovação. Não há, portanto, qualquer óbice quanto à tramitação do referido projeto. Diante do exposto, conclui esta comissão pela legalidade e regular tramitação do projeto em questão, cabendo ao plenário a decisão final. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, aos 8 de setembro de 2020. Presidente Daniele Mércia Petrazzo Facinelli, relator Gabriel Muniz da Silva e membro Marcos Donizete Rodrigues Faria. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 36 de 2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 3 de 2020. Trata-se de projeto de resolução número 3 de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo Municipal de Motuca para a legislatura 2021 a 2024. É o relatório, passo a opinar. Vejamos algumas considerações iniciais a respeito da fixação remuneratória dos senhores vereadores. Vale salientar de início que a definição do subsídio dos vereadores acontece em uma legislatura para valer apenas na seguinte. Ademais, o ato fixatório deve ser promulgado antes do pleito eleitoral, baseando-se nos princípios da impessoalidade e moralidade. Ressalta-se ainda que a fixação remuneratória acontece por lei da Câmara, sujeita à sanção ou veto do prefeito. Trazemos a Lures o disposto no artigo 14, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal do município de Motuca, a respeito dos subsídios, que é a iniciativa privativa da Câmara Municipal para tal assunto. Vejamos. Artigo 14. Compete privativamente à Câmara Municipal, dentre outras, as seguintes atribuições. Omisses, inciso 17, propor projeto que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, bem como fixar, até 30 dias antes das eleições, os subsídios dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, observados os limites e condições da Constituição Federal. Outra questão importante a ser debatida são os limites financeiros impostos pela Constituição Federal, o que será objeto de discussão do parecer a ser emitido pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Ressalta-se ainda que o artigo 2º prevê valor diferenciado do subsídio do presidente da Câmara, o que respeita o artigo 43, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Sua tramitação, de acordo com o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, é em turno único de discussão e votação. Sua elaboração obedece às normas da técnica legislativa vigente, consoante, no disposto no artigo 59, inciso 3º da Constituição Federal. Diante de tudo que foi explanado, somos pela legalidade e regular tramitação do projeto submetido à nossa apreciação, e no que diz respeito à sua competência, nada tem a opinar, cabendo exclusivamente ao plenário a decisão final. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, aos 8 de setembro de 2020. Presidente Gabriel Muniz da Silva,
relator Marcos Donizete Rodrigues Faria e membro Vera Lúcia Falvo Moreira. Parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 35 de 2020, da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, ao projeto de resolução número 3 de 2020. Conforme descrito no conteúdo da matéria em questão, o projeto de resolução de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo para a legislatura de 2021 a 2024. É o relatório, passo a opinar. Merece destaque o fato de que esta Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, ao analisar o conteúdo, verificou que não há óbice quanto à tramitação do referido projeto, uma vez que atende todos os requisitos necessários. Importante destacar que o artigo 43, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, dispõe que compete a esta comissão opinar de forma obrigatória sobre as matérias de caráter financeiro e, especialmente, sobre as proposições que fixem ou aumentem a remuneração do servidor, que fixem ou atualizem a remuneração do prefeito, vice-prefeito, secretários e dos vereadores. Porém, ao analisar o referido projeto, observa-se que não houve aumento dos subsídios de nenhum dos agentes políticos em questão, mantendo-se os valores atuais. Diante do exposto, conclui esta comissão pela legalidade e regular tramitação do projeto de resolução em questão, cabendo ao plenário a decisão final. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, aos 8 de setembro de 2020. Presidente Daniele Mércia Petrazo Facinelli, relator Gabriel Muniz da Silva e membro Marcos Donizete Rodrigues Faria. Parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 37 de 2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei número 25 de 2020. Trata-se do projeto de lei número 25 de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Motuca para a legislatura de 2021 a 2024. É o relatório, passo a opinar. O ato fixatório deve ser promulgado antes do pleito eleitoral, baseando-se nos princípios da impessoalidade e moralidade. Ressalta-se ainda que a fixação remuneratória acontece por lei da Câmara, sujeita à sanção ou veto do prefeito. Trazemos a Lures o disposto no artigo 14, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal do município de Motuca, a respeito dos subsídios, que é a iniciativa privativa da Câmara Municipal para tal assunto. Vejamos, artigo 14, compete privativamente à Câmara Municipal, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 17. Propor projeto que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, bem como fixar até 30 dias antes das eleições os subsídios dos vereadores em cada legislatura, para a subsequente, observados os limites e condições da Constituição Federal. Outra questão importante a ser debatida são os limites financeiros impostos pela Constituição Federal, o que será objeto de discussão do parecer emitido pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Sua tramitação, de acordo com o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, é em turno único de discussão e votação. Sua elaboração obedece às normas da técnica legislativa vigente, consoante disposto no artigo 59, inciso 3º da Constituição Federal. Diante de tudo que foi explanado, somos pela legalidade e regular tramitação do projeto submetido à nossa apreciação. No que diz respeito à sua competência, nada tem a opinar, cabendo exclusivamente à plenária a decisão final. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Presidente Gabriel Muniz da Silva, relator Marcos Donizete Rodrigues Faria e membro Vera Lúcia Falvo Moreira. Parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 36 de 2020, da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 25 de 2020.
Conforme descrito no conteúdo da matéria em questão, o projeto de lei número 25 de 2020, de iniciativa da mesa da Câmara Municipal, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Motuca para a legislatura de 2021 a 2024. É o relatório, passo a opinar. Merece destaque o fato de que esta Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, ao analisar o conteúdo, verificou que não há óbice quanto à aprovação do referido projeto, uma vez que atende todos os requisitos necessários. Portanto, destacar que o artigo 43, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, dispõe que compete a esta comissão opinar de forma obrigatória sobre as matérias de caráter financeiro e especialmente sobre as proposições que fixem ou aumentem remuneração de servidor, que fixem ou atualizem remuneração do prefeito, vice-prefeito, secretários e dos vereadores. Questão a ser discutida no presente parecer são os limites financeiros impostos pela Constituição Federal e que o Tribunal de Contas alerta. Porém, ao analisar o referido projeto, observa-se que não houve aumento dos subsídios de nenhum dos agentes políticos em questão, mantendo-se os valores atuais. Diante do exposto, conclui esta comissão pela legalidade e regular tramitação do projeto de lei em questão, cabendo ao plenário a decisão final. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, aos 8 de setembro de 2020. Presidente Daniele Mércia Petrazzo Facinelli, relator Gabriel Muniz da Silva e membro Marcos Donizete Rodrigues Faria. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais a tratar no expediente. Passaremos agora, então, à ordem do dia. Item 1. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo número 2/2020 da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que aprova o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas do Executivo referente ao exercício financeiro de 2018. O projeto de decreto legislativo número 2/2020 está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de resolução número 3/2020 da mesa da Câmara, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo Municipal de Motuca para a legislatura 2021 a 2024. O projeto de resolução número 3/2020 está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 25 de 2020, da mesa da Câmara, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Motuca e da outras providências. O projeto de lei número 25 de 2020 está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Bom, não havendo mais matérias a tratar no expediente, passaremos agora, então, às explicações pessoais. Os vereadores interessados em fazerem suas explicações pessoais já foram inscritos. Vamos lá para o primeiro, ou para a primeira sorteada da noite. Está com a palavra o vereador Irineu Ferreira. Abro mão, obrigado. O vereador está abrindo mão da palavra, do uso da palavra. Está com a palavra, vamos lá, vereador ou vereadora, o vereador Marcos Donizete Rodrigues Farias. Boa noite, presidente. Boa noite. Primeiro secretário, aos nobres pares, aos servidores da casa, ao Jair fazendo a cobertura. Eu vim aqui hoje só para agradecer, fazer um agradecimento. Em 2017,
Fiz uma indicação, fiz vários requerimentos em cima da Companhia Paulista para a Prefeitura fazer a troca dos postes e dos cabos que estavam tendo problema naquela área da energia. Foi demorado, foi quase 4 anos, mas graças a Deus foi trocado essa semana. E há uns 20 dias trocados os postes, e essa semana passada foi trocado os cabos. E agradeço o prefeito e a Companhia Paulista. E sobre o nosso colega presidente, deu reforçado em 2019, né, presidente? E a semana passada também, sobre o pedido de 2017 da sonda asfáltica, vazamento que está sendo por baixo do asfalto e não está achando ele. Eu pude ver isso a semana passada. A máquina foi descendo a rua do posto Gilson, lá embaixo. Ela rasgou, para achar um vazamento, ela rasgou o asfalto em 3 lugares. Estrago grande. Pessoalmente, fui lá, conversei com o prefeito, falei dessa indicação, desse um requerimento, indicação minha em 2017, depois você reforçou também, acho que esse ano, 2020, conversando pessoalmente, ele conversou com o Xande e pediu para ser comprado essa sonda, senhor presidente. Foi demorado, mas ela vai vir. Já está no departamento de compras. A todos, muito obrigado. Após o uso da palavra do nobre vereador, está com a palavra a vereadora Vera Lúcia Falvo Moreira. A Vera está abrindo mão do uso da sua palavra. Próximo inscrito ou inscrita está com a palavra Marcos José Ferreira. Também está dispensando o uso da sua palavra. Está com a palavra vereador Altair Pereira da Cruz. Uma boa noite a todos presentes, a imprensa, no nome do Jairo. Eu venho aqui hoje para falar sobre essa questão que vem se arrastando desde a gestão passada, que é a questão de falta d'água no nosso município. Fui abordado na rua várias vezes e peguei até uns munícipes meio alterados, com razão, porque se um trabalhador chega na sua casa às 7 horas da noite e não tem uma água para ele tomar banho, eu até concordo com o seu estresse, com a sua arrogância e com a sua cobrança, porque viramos a gestão e foi dito que foi resolvido esse problema da água no nosso município, mas mais uma mentira, porque a gente vem sendo cobrado, vem levando porrada na rua aí, e infelizmente esse problema da água é um problema crônico que tem que ter feito um projeto muito grande nessa questão. Não adianta a gente querer empurrar essa questão para baixo do tapete, que não dá mais. Não dá mais para você ver um munícipe ir na casa de outra pessoa tomar um banho, não dá mais para um pai de família chegar na sua casa 10, 11 horas da noite. Há 2 meses atrás chegamos a ficar uma semana sem água, não no município inteiro, mas em algumas partes do nosso município, e são reclamações decorrentes. Procurei o responsável, ele falou que era um problema, mas, com todo respeito a ele fugiu correndo de mim, de outro município que foi questionado, e tentou inventar desculpa, mas não era a verdade. Infelizmente, o nosso problema é mais grave que todos pensam, esse problema da água que, se não resolver, vai piorando cada vez mais, e vai piorar. Passou 4 anos de uma gestão, não resolveu. Estamos passando mais 4 anos de outras gestões que disse que foi resolvido, não resolveu. E a gente está sendo cobrado.
e somos questionados no Facebook, em redes sociais, eu nem olho, mas quando a pessoa me chega pessoalmente e me cobra, e eu tenho que explanar meu aborrecimento, porque, infelizmente, o vereador não é um gênio de uma lâmpada que nós vai passar a mão assim na lâmpada, ó, resolve o problema da adutora lá, resolve o problema da bomba. Não, a gente faz indicação, faz requerimento. Eu tenho mais de 20 indicações, nunca foi atendida uma indicação, já estou para ir no 4º ano da gestão. Por quê? Somos opositores, não somos da chapa do prefeito, não temos que ser atendidos. Então, quando alguém vir questionar a gente, nós vereadores que somos opositores ao trabalho do prefeito, se fosse outro, eu também ia ser opositor, porque o trabalho do vereador é ser contrário quando está errado e ser favorável quando está certo. Não é porque a gente não aprovou alguns projetos, fazemos críticas, que não somos favoráveis ao trabalho. Aprovamos a maioria dos projetos aqui na casa. Então, aí só é aceito as indicações do pessoal da chapa do prefeito. Só é aceito as reclamações do pessoal da chapa do prefeito. Infelizmente, é isso que acontece e está acontecendo. Então, quando fazerem um questionamento sobre os vereadores, quando me marcarem no Facebook, venha conversar comigo que eu vou explanar. Quantas vezes que eu fui lá na prefeitura, os funcionários correm da gente, com medo de uma represália do prefeito, se conversarem com a gente. Isso eu cansei de fazer indicação, eu cansei de ir na prefeitura e não ser atendido, de prejudicar um pai de família, porque se a gente for lá, a gente tem direito adquirido de ser atendido. Nós somos vereadores, temos direito. Mas se batermos o pé, vamos prejudicar um pai de família, uma mãe de família. Isso também pesa na nossa consciência. Agora, um bloco de pessoal, infelizmente, não quer fazer crítica à gestão do prefeito. Por quê? Porque foi prometido meia dúzia de terrenos e ninguém quer criticar o prefeito, ninguém quer criticar o trabalho. Se a gente quer mudar um país, quer mudar um município, não podemos se vender por misérias. Temos que ter dignidade e trabalhar, não só cobrar e não só criticar os vereadores. Temos um gestor maior na nossa frente, que é o prefeito da cidade. Então, se vocês querem bater na gente, só nos vereadores, só os vereadores que tem que apanhar, é só o vereador que faz os projetos. Não, a gente aprova os projetos, a gente não faz. O projeto já vem pronto para a gente. Reclamação todo mundo tem, todos nós temos. Só que se não resolve, a gente vai lá e vai armar uma guerra lá para ele resolver o problema da água, para ele resolver outros vários que a gente tem e finge que não tem. A gente tem. Infelizmente, vamos atravessar uma gestão cheia de problema e estão achando que está uma maravilha. Não está, gente. Mas, infelizmente, é isso aí. Vamos passar esse mandato, vai vir o próximo e vamos ver o que vai acontecer. Senhor presidente, reserva o meu tempo. Uma boa noite a todos. O senhor tem mais 3 minutos, caso seja necessário o uso de sua palavra. Antes de eu fazer aqui o sorteio do próximo inscrito, eu acabei passando batido, era para mim ter feito algumas considerações aqui a respeito do uso da tribuna. Por quê? Esse ano é um ano período eleitoral e seria muito interessante que nós, vereadores atuais, nós fôssemos um pouco assim, ponderados em suas palavras, em suas colocações. Por quê? Tem algumas orientações do Tribunal de Contas que pede para nós termos cautela no uso da palavra, no momento da tribuna. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, manter o foco na sua atividade legislativa parlamentar, ou seja, o vereador vai subir na tribuna e vai defender os seus interesses, os seus trabalhos. Não divulgar matéria que possa ser entendida como propaganda antecipada. Evitar promoção pessoal. Evitar debates opinativos mencionando candidatos, candidaturas, cargos pretendidos e por aí por seguinte. E, por final, não considera homenagens, prêmios, etc. Então, era para mim ter feito essas colocações no começo, mas acabei passando batido. Agora que eu me lembrei, então eu peço encarecidamente que vocês tomem cuidado, sejam cautelosos nas suas colocações. Vamos lá, então, para o próximo inscrito ou inscrita.
Está com a palavra o vereador José Roberto Legramante. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na pessoa do Jairo, boa noite. Boa noite. Eu vou falar aqui sobre o projeto de decreto legislativo 2 de 2020, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas foram aprovadas as contas do prefeito? Falei, foi, porque no primeiro momento tinha sido reprovado as contas, mas sobre o item da redução da jornada de trabalho, que era reduziu para 6 horas. E o Tribunal de Contas tinha emitido parecer reprovação das contas. Aí a Prefeitura fez a defesa, e nessa defesa juntou todo o processo que chegou até a aprovação do projeto da redução da jornada de trabalho que passou por essa casa. Ministério do Trabalho, o sindicato da categoria, junto com os funcionários, querendo essa redução. E, por último, a aprovação do projeto de lei da redução. E, após essa defesa, o Tribunal de Contas entendeu que não houve prejuízo ao erário e que estava cumprindo as necessidades do município, atendendo às necessidades do município, então voltou atrás e emitiu o parecer favorável. E a Câmara é o que julga e tem o poder para aprovar ou reprovar o parecer do tribunal. Pode ser parecer favorável, mas quando tem algumas coisas que penso que seja insanável, o vereador tem todo o direito de reprovar as contas do prefeito, do parecer do Tribunal de Contas. Mas para isso precisa de 2/3, 6 votos para reprovar o parecer, mesmo que seja parecer favorável do Tribunal de Contas. E 6 votos também para aprovação. Então, não é o caso de reprovação, porque os outros índices foram atendidos para a educação, saúde, foi atendido todos os limites que era para serem gastos. Então, só queria deixar claro para os munícipes que às vezes questionam a minha pessoa e alguns itens que foram também apontados pelo Tribunal de Contas. Isso vai ser um julgado em apartado, que posterior, se o tribunal achar que há alguma questão insanável, aí ele emite ilegal e emite uma multa para ser pago. Com relação à fala do nobre da falta d'água, esse último mês, os familiares lá que estão sofrendo com essa questão andam me ligando também, falando dessa falta de água. Aí eu encontrei um responsável na rua, num domingo, perguntei para ele, aí ele começou a falar que por causa dessa seca, a caixa está com nível baixo, e aí ele citou aquele empreendimento lá em cima, falou, aprovou o projeto sem uma caixa d'água. Aí eu virei para ele e falei assim, tudo bem, aprovou um projeto lá sem a caixa d'água, mas tem mais 2 projetos na cidade que também não tem a construção da caixa d'água. Então, a hora que você vai fazer o loteamento, como ele me questionou, o primeiro passo é a construção da caixa d'água. Depois toda a infraestrutura, a iluminação, asfalto, guia, asfalto, para depois vender o terreno. Lá em cima faltou a caixa d'água.
Mas o resto estava tudo legalizado, CETESB, Grapoab. Então, não adianta querer jogar culpa, porque foi aprovado um projeto aqui sem a caixa d'água lá. Quem que tem que resolver é quem está hoje na gestão, com a parceria dos vereadores, procurando emendas. Aqui, ó, tinha sido pedido aqui uma emenda de 150 mil para perfuração de um poço artesiano, fundação, reservatório metálico, instalação de bomba de recalque e respectiva rede para solucionar os problemas da água no município, conforme estudo elaborado pelo Departamento de Água e Energia. Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, e eu vejo que não pode continuar eles tentando justificar uma coisa que não tem nada a ver. Porque você veja que o município, esse problema não é de agora. Resolveu quando colocou aquela bomba recalque aqui, que é desde a época da última gestão do Hamilton. E depois foram crescendo os bairros e você não viu mais nenhuma construção de outra caixa d'água. Aqui embaixo não está faltando, porque a escola não está tendo as atividades dela. Senão esse problema de água estava tendo aqui embaixo também. Então as escolas não estão em atividades presenciais, está tudo online, em casa, senão aqui embaixo também estava tendo esse problema de água. Então é uma questão que no momento de imediato talvez não consiga, e ver aí uma bomba de recalque para a caixa lá de cima. Eu não sei se aquela caixa do centro ainda funciona, porque ali também era no estado está desativada, né? Então era uma caixa que cobria alguma deficiência ali de água naqueles bairros de cima. E hoje ela está desativada e não foi perfurado outro poço. E inclusive conversando com o nobre vereador aqui, ele acompanhou um dia uma pessoa vendo com um aparelho aonde poderia perfurar um poço aqui nesse terreno aqui embaixo. E eles indicaram aonde tem um lençol muito bom de água e não foi feito nada para tentar resolver esse problema aí. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Boa noite. Vamos lá então para o próximo inscrito. Está com a palavra a vereadora Daniele Mersa Petrazzo Facinelli. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes, aos que estão nos assistindo. Boa noite. Venho hoje comentar um pouco do projeto do decreto do Legislativo, né? Do parecer do Tribunal de Contas, né? Número 2 de 2020. Fico muito contente, porque eu também sou funcionária pública e nós, como somos funcionários públicos, a gente torce para o município sempre dar certo, sempre funcionar, né? Sempre trabalhar da maneira transparente o possível. Então, eu fico muito contente com a aprovação do Tribunal de Contas, tudo aprovado. Em comparação a mandatos anteriores, esse mandato está sendo brilhante, no meu parecer, tanto como vereadora, como funcionária pública também, né? Uma gestão, um administrativo, um executivo que trabalha aparentemente as contas todas pagas em dias, com todos os fornecedores, projetos executando
e trabalhando a todo vapor. Então, é isso que me deixa contente como vereadora aqui essa noite. Então, parabéns ao executivo e ao pessoal que trabalha lá no administrativo também, né? Ao prefeito João Ricardo e a sua equipe. Venho aqui também parabenizar, e também foi uma indicação minha, a aquisição de 6 motos para os agentes comunitários, né? Que foi comprado com saldos da Vigilância em Saúde, para ajudar as visitas e ajudar aí na população. Então, eu parabenizo aí o secretário de Saúde, Márcio, até acatado aí, minha indicação, ao prefeito João Ricardo Facinelli, que vai ajudar muito aí essas 6 motos aí para os agentes. Venho também parabenizar o prefeito e a saúde do nosso município. No dia de hoje, nós não temos nenhum caso mais positivo de Covid-19 no nosso município hoje. Então, foi um trabalho árduo, e está sendo um trabalho de combate ao vírus no nosso município, em todo o país, em todos os estados, e eu tenho só a agradecer ao pessoal da saúde, ao pessoal da barreira aqui também, da entrada da nossa cidade, ao corpo de enfermagem, corpo de médicos do nosso município, técnicos de enfermagem, enfim, o pessoal da limpeza no geral, e o prefeito João Ricardo Facinelli, que trabalhou e trabalha para deixar esse vírus longe do nosso município. Então, aí vai o meu abraço a todos que trabalharam e trabalham para combater esse vírus aí, do coronavírus. Eu venho aqui também falar sobre, vou dar um repúdio, né? Lamentável as queimadas que estão acontecendo na nossa região, no estado, no Brasil e no nosso município, né? Eu fico muito assim, chateada, magoada, e triste ao mesmo tempo, porque assim, ao mesmo que fala-se de água, da falta de água, né? Nós temos esse problema, veio da gestão passada, a gestão de agora solucionou, mas nós temos que dar manutenção às bombas d'água, nós temos que desligar para dar manutenção. Enfoque nas queimadas e lixo. Nós já recebemos denúncia, eu como vereadora, né, já acatei ao executivo agora essa semana, eu acho que chegue também ao vereador Gabriel, umas fotos de pessoas jogando lixo e queimando, né, irmão de vereador aqui da Câmara. Então vai ser apurado a empresa e a pessoa que colocou fogo. E isso daí está prejudicando as crianças, os idosos, a cidade, a população em si, porque a gente não dorme. Mas o carro da empresa jogando e colocando lixo. Então, isso vai ser apurado pelo executivo, as fotos já estão com a gente, nós vamos apurar e tomar medidas cabíveis a isso. Então, isso não pode acontecer em lugar nenhum, nem no nosso município, em cidade nenhuma, em estado nenhum, país nenhum. A pessoa chegar lá, descartar com o carro da empresa lixo e colocar fogo, né? Então, as pessoas fotografaram e mandaram para a gente como vereador, né? Para mim, chegou para você depois, vereador Gabriel, né? Então, a gente tomou aí a iniciativa de estar levando ao executivo para tomar uma providência quanto a isso, que não pode, é lamentável a pessoa fazer um negócio desse, né? Aqui, na nossa cidade. Falando de água, né? Poço, caixa d'água, bomba d'água, falta de água, eu acho que nós temos funcionários competentes trabalhando para isso, e é que nem a gente fala, nós temos que dar manutenção, a cidade está aumentando e nós temos que dar manutenção, e tem que fechar a água. Em comparação à gestão passada, ao prefeito passado, que autorizou um bairro de 60 terrenos sem poço e sem caixa d'água. E isso não foi feito nada na gestão passada.
e ninguém abriu uma sindicância, ninguém abriu uma CI. Então fique aí, né? A gente, a administração atual trabalhando com a legalidade, fazendo tudo direitinho, e, né, a gestão passada ficou aí, 160 terrenos, sem poço e sem caixa d'água. Fica aí minha pergunta, meu deixo. Eu gostaria de reservar meus minutos para o final, presidente, tá? E fica aí, boa noite, obrigada a todos, tá? A senhora tem 3 minutos e meio. Está com a palavra o vereador Gabriel Muniz da Silva. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente da casa, segundo secretário, os demais pares, o Irineu, que está aos poucos retomando a normalidade aí por conta da pandemia, hoje nos acompanhando presencialmente aqui, uma satisfação. A Vera já esteve aqui na última também. O Jairo, que está mais uma vez aqui fazendo a cobertura através do Jornal Cenário, e as demais pessoas que nos acompanham via transmissão online. A todos uma boa noite. Primeiramente, eu quero falar a respeito do requerimento que eu fiz, solicitando a cessão de estagiários para o Sejusc. O Sejusc é um órgão de mediação e conciliação, que funciona como autocomposição, de forma a evitar um pouco o aumento de demandas judiciais, que tem todo aquele processo mais desgastante, mais demorado. Então, o Sejusc trabalha de modo a evitar esse acúmulo de processos judiciais. É um órgão extremamente importante do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que tem ótimos resultados, a gente tem conhecimento disso. Eu tive a satisfação de, enquanto presidente, conhecer a Leci, que é uma das responsáveis pela manutenção e pelos trabalhos que lá são realizados. E recentemente eu estive em contato com eles e fui informado de que alguns estagiários se desligaram pelo final do prazo de vigência dos estágios e que não foram feitas as reposições. Então, eles retomaram em julho as atividades de forma a realizar algumas audiências online e também alguns atendimentos semipresenciais. E isso tem agora, com esse retorno, tem prejudicado eles e está um pouco sobrecarregado no que se refere aos serviços por conta da falta desses estagiários para auxiliarem eles lá. Então, ela solicitou com que a gente promovesse esse reforço aí junto à prefeitura para que, se possível, seja cedido aí com urgência um novo estagiário para estar auxiliando eles aí nesses trabalhos. Então fica aqui o meu pedido, agradeço por todos os vereadores terem aprovado esse requerimento, que eu tenho certeza que vai ser um atendimento de uma demanda muito importante aí para a continuidade dos trabalhos do nosso Tribunal de Justiça. Também fiz uma indicação, que na quinta-feira fui procurado por um munícipe, que já é a segunda vez que ele me procura, solicitando providências no sentido de fazer a manutenção lá do cemitério municipal, uma limpeza. Ele informou que recentemente ele viu até alguns animais peçonhentos numa determinada área lá do cemitério e pediu para que nós reforçássemos junto ao Poder Executivo para que seja feita a manutenção. Infelizmente, algumas pessoas, às vezes, substituem os vasos dos túmulos e jogam os entulhos do lado, fazem alguma manutenção em um determinado túmulo também, deixam os entulhos, os restos de materiais, tudo jogado próximos a esses túmulos. Então, foi acumulando esses materiais lá. Então, agora a gente está fazendo esse pedido aqui, para que seja feita essa limpeza, retirada desses entulhos,
uma manutenção geral lá no ambiente, para garantir um pouco mais de segurança àquelas pessoas que frequentarem o local lá, que inclusive vidros e alguns outros materiais cortantes foram encontrados lá no cemitério. Então, é esse meu pedido em relação à indicação. Também tenho aqui uma resposta de um requerimento que eu fiz, solicitando a aquisição de alguns materiais e equipamentos lá para a unidade de saúde nossa, que recentemente eu visitei lá, constatei que o ventilador pulmonar ele já encontra-se instalado, só que faltavam uns filtros, de acordo com o que me foi passado, e esses filtros consta aqui no nosso requerimento, então eu quero ler a resposta que foi recebida em contrapartida ao meu requerimento, a resposta do secretário de saúde, juntamente com o prefeito municipal, e assunto é a resposta ao requerimento número 10 de 2020 do vereador Gabriel Muniz da Silva, com relação aos questionamentos do nobre vereador sobre a necessidade de aquisição de equipamentos e insumos para a sala de urgência e emergência do Centro Médico e Odontológico Otávio Tomás de Aquino, sobre o monitor de sala de urgência. O secretário de Saúde informou que, na data do vosso requerimento, o Departamento de Compras já estava cotando o equipamento, esclareceu que o aparelho já se encontra instalado e em uso desde o início de agosto de 2020. Então, é uma ótima notícia, que hoje esse equipamento já foi adquirido. Eu havia sido informado que, de fato, eles já estavam cotando, mas reiterando a solicitação de alguns munícipes, eu decidi formalizar esse requerimento, então agora eu recebo a resposta de que foi adquirido esse equipamento de extrema importância para a nossa sala de urgência. Sobre o ventilador pulmonar, a respeito desses filtros, eles informam que o aparelho encontra-se em perfeitas condições de uso, inclusive com os filtros. Quanto à aquisição de novos, o município está adquirindo mais 10 unidades, que são, segundo o diretor clínico da unidade, mais que suficiente. Sobre os eletrodos que foram solicitados, não há necessidade de aquisição, pois a unidade encontra com esses equipamentos em estoque. Então, esses materiais, segundo a resposta do requerimento, já estão lá na unidade também. As agulhas 40x12 que solicitei, segundo algumas informações não tinham na unidade, o secretário informa que não há mais falta de agulhas também no local. Com relação ao desfibrilador, em consulta ao diretor clínico do Centro Médico, Dr. Eduardo José Lupe, o mesmo informa que o aparelho se encontra em condições adequadas, sendo desnecessária a aquisição de outro aparelho no momento. Renovamos votos de ilustres para os nossos protestos de elevada estima e consideração, Márcio Aparecido Contarim, secretário municipal de Saúde, Assistência e Promoção, e João Ricardo Facinelli, prefeito municipal. Então, agradeço a atenção dispensada pelo secretário de Saúde, juntamente com o prefeito, por ter feito a aquisição desses materiais que estavam em falta e a aquisição desse novo monitor da sala de urgência. Tenho certeza que será um equipamento muito importante para a nossa saúde. Então, aqui está a resposta em atendimento à solicitação de alguns munícipes aqui. Sobre a água, muito bem mencionado pelo vereador Altair, pelo vereador José Roberto e alguns outros pares aqui. Nós estamos sendo muito cobrados mesmo em relação a isso. A situação ficou mais crítica depois da construção do novo loteamento, e ela tende a se agravar com a vinda de mais um loteamento aqui e um outro também que já tem a iminência da construção. Foi um fato muito importante mencionado pelo vereador, a ausência da construção de uma caixa d'água, que na época não foi construída, e agora não há muito tempo para a gente ficar se lamentando. Por favor, Irineu. O Irineu está pedindo uma parte aqui. Eu vou aproveitar, porque achei que não ia voltar mais nesse assunto. Por favor. Se me permite, porque vai um pouco também de encontro com a fala da vereadora Daniela e também do, não sei se foi o Roberto, essa questão do loteamento, como vocês estão colocando, ligando o loteamento, caixa d'água, água, eu diria que eu vou um pouco mais longe. Até que ponto nós, como cidade, temos um plano B?
Por quê? Há muitos anos atrás, eu morava em Araraquara e havia um loteamento que era depois da 16, 17, 18, lá no Morumbi, lá embaixo. E um dono de um lote, ele me procurou porque ele precisava vender esse lote. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque eu não consigo construir uma casa nesse loteamento. A prefeitura determinou que só permite casa acima de 200 metros quadrados. Muito bem. Eu acho que a prefeitura aqui nossa tem o nosso Dinho, que é um engenheiro, que é responsável por isso aqui. Não só esse, como em outras situações, antes desse loteamento da caixa d'água aí, eu procurei o Dinho, eu falei, Dinho, como que a gente pode, como vereador, como Câmara, como Poder Legislativo, facilitar ou impedir algumas coisas? Por quê? Se não tiver alguns parâmetros em loteamento, ele corre desenfreado. Nós vamos te convir o seguinte, sempre haverá loteamentos populares, sempre haverá casas de classe média e sempre haverá bairros de ricos, sempre. Agora, a gente tem como legislador, como Câmara, teríamos que ter mecanismo de amenizar isso ajudando. Resposta do Dinho, não tem, nós não interferimos no loteamento, tudo é resolvido nos órgãos estaduais. Ou seja, nenhuma caixa d'água você pode pedir para o dono do empreendimento. Isso, na verdade, eu não tenho essa resposta. E nem vocês precisam me dar essa resposta hoje. Por favor, estudem esse assunto, tragam na sessão seguinte. Porque eu acho inadmissível isso. E não é só essa questão da caixa d'água. Quando eu me atrevi a escrever alguma coisa, eu não me lembro do título, eu fiz alguma coisa e coloquei no jornal, que eu falava dos mananciais. Nossa água vem do Aquífero Guarani. E cada ano que passa, ele está abaixando. Ele abaixa, a bomba tem que abaixar. E aí vem os problemas. Bom, supondo que existe uma coisa mais séria, mais drástica, onde é que nós vamos buscar água? Onde estão nossos mananciais? Mananciais são nossas represas, nossos rios. Vai pegar com um caminhão-pipa? Tentaram, todo mundo sabe, aterrar uma das represas para plantar cana. Ainda bem que os órgãos responsáveis não permitiram. Então, também é uma resposta. Nós precisamos ajudar nesse sentido. Porque estiagem vai ter todo ano. Sim. Queima vai ter todo ano. Uma coisa implica na outra. Eu não sei o que exatamente aconteceu com a bomba, mas eu tenho a impressão que é algo nítido. A água está acabando. Então, nós precisamos apresentar alternativas. É isso que realmente me preocupa. Nós precisamos de um plano B, se é que não tem. Porque me gerou preocupação hoje essa questão. Até liguei para o nosso excelentíssimo presidente da casa. Falei, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E ele explicou o fato bonitinho. Falei, tá bom. Falei para minha filha, calma que já está chegando a água. Evita de usar para não vir com sujeira, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Sim. Então, era isso, eu queria que você me perdoasse. Não, fica à vontade. Que eu fiquei um pouco sem entender algumas colocações. Sim. Então, eu gostaria de ter algumas respostas, se os senhores puderem me ajudar. Porque eu acho que isso é o mais importante. O resto são detalhes, assim, que a gente tem que amenizar, né? Eu estou um pouco preocupado com as queimadas do Pantanal. Quem não está? Com certeza. Pelo amor de Deus, está acabando com tudo. Inclusive, é importante mesmo a gente se aprofundar nesse tema. E os rios dos temas? Está morrendo até jacaré que vive na água. É verdade. Então, a gente precisa ver isso, o que aconteceu, não aconteceu. Eu acho que, sem querer fazer falsas defesas, a gente precisa de uma resposta segura, porque o clima está cada vez mais complicado, não há respeito mais. Então, é isso que me preocupa. Eu agradeço outra vez pelo aparte aí, espero não ter piorado as questões. Não, de forma alguma, Irineu. É importante mesmo nós nos aprofundarmos nesse assunto, exatamente por conta dessa situação aí que a gente tem notado que ela tem se agravado no decorrer dos anos. Principalmente, Gabriel, desculpa, você já terminou. Por favor. Essa questão do loteamento. Até que ponto é verdade que nós não podemos interferir em nada quando ele está começando? Porque é sério, a gente ouvia essa história da caixa d'água. Morreu, não botou. Põe ou não põe? Põe ou não põe? Sair no braço não dá. Sim, nós sabemos que tem algumas regras.
Existem algumas regras, por exemplo, eu não posso me aprofundar tanto, não tenho muito conhecimento do assunto, mas a gente sabe que existem várias regras para quem vai fazer um loteamento, que é a reserva legal, uma área institucional. Então, a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais para ver se de fato existe a obrigatoriedade da infraestrutura adequada ao fornecimento de água. Então, vamos dar uma atentada especial nesse assunto aí. E já de imediato a gente propõe ao Poder Executivo aqui uma prioridade nesse estudo também, para ver qual que é a forma mais adequada para que num curto prazo a gente possa resolver e num longo prazo a gente conseguir tomar algumas medidas aí que evitem. Por favor. Fechando, desculpa mais uma vez. Olha, tem um novo loteamento para sair. Vai correr a regra. Exatamente. Os órgãos estaduais, sei lá, o Betão domina bem os assuntos estaduais. Entendeu? Sim. Está lá um buraco lá que faz um século lá que diz que embargaram a obra, não sei o que lá, que é um perigo aquilo lá. Sim. Entendeu? E a gente fica aqui. Serão mais aproximadamente 300 a 400 residências a mais aqui. Então, a tendência é prejudicar bastante a situação. Eu fui procurado já por vários munícipes e a gente tem que viabilizar um estudo aí como prioridade mesmo a solução desse problema. Isso a gente não poder interferir nisso previamente, porque depois que abriu a porteira, Sim. quando passa um boi, passa uma boiada. Aí não tem nada, caixa d'água. Onde que precisa de uma caixa d'água? Aqui também vai precisar. Vai fazer loteamento sem caixa d'água? Sim. E a gente fica aqui, ó, cremendo. Exatamente. Então, desculpe, senhores, os meus nomes indevidamente. De forma alguma. Ô, Gabriel, Oi? não sei se você está a par, na fábrica de doce, ali embaixo, onde é que é a fábrica de doce lá, que hoje é reciclagem ali, não sei, tem um posto desativado ali, prédio. perfurado desativado, não tem? Não tenho conhecimento, não. Eu acho sei. que... Tem, Betão? Não, sim, é o canil. Ah, no mas eu não- canil ali, tem um posto. Eu desconheço que tenha algum posto desativado. Tem lá, não ali. tem, Betão? Um posto perfurado, data sem bomba? Tem? Tem, né, Beto? Então, É. não é o, Já seria não é o uma caso de ativar ele? Sim, vamos. Já vamos, ô, presidente, pontuar essas questões que foram levantadas pelos demais. A gente vê a possibilidade de formalizar um requerimento, solicitando alguns estudos aí, as prioridades que podem já ser tomadas aí para evitar esse constrangimento que a gente Para ser vem tendo. sincero, eu já até esbocei um pedido que eu também fui procurado, fui questionado a respeito dessa água, vou esperar o senhor concluir, mas depois a gente pode conversar e fazer esse requerimento junto. Tá, joia. Aqueles que foram procurados, aqueles que têm interesse, a gente pode fazer todo mundo junto, sim. Tá certo. Tá certo, Irineu? Certo, Tuca? Certo. Tá já. Então, finalizando essa questão da água aí, a gente pede essa prioridade aí para o Executivo, por conta de todo esse desgaste que a gente vem sofrendo aí perante a população, tanto em relação ao mandato quanto ao convívio diário, mesmo a falta de água dentro das nossas casas. Sobre o ITESP, eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa. De fato, é um órgão muito importante que tem no nosso estado, principalmente nos municípios pequenos, como o de Motuca, onde a gente tem uma área rural e um assentamento tão grande aqui ao nosso lado. A gente sabe da importância, o quanto eles atuam aí para a manutenção e para a correta utilização dessas terras. Então, eu fiz questão de ser favorável a essa moção de apoio aí, feita pelo presidente. Todos os vereadores também foram. E vamos torcer aí para que a nossa Assembleia analise com carinho esse projeto que foi proposto lá, e caso seja necessário, nós iremos até São Paulo também, para que evite, pelo menos nessa atual circunstância e no atual momento que a gente está vivendo, extinguir um órgão tão importante que atende tantas famílias carentes aqui ao nosso redor. Era só isso mesmo que eu tinha para pontuar hoje. Peço até desculpa para o presidente por ter me estendido um pouco mais. Agradeço aos vereadores que contribuíram aí para acrescentar a nossa propositura aqui, a nossa pretensão. Quero desejar uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado, Gabriel. Bom, o Altair tem 3 minutos e meio, quer terminar. A nobre vereadora também, a Dani, tem 3 minutos, quer concluir, Dani? Não entendi. Não, você é a última, já perguntei já. Então, por favor.
3 minutos cravados. Sobre a falta de água das pessoas que moram na área de lazer, é por causa do loteamento novo. Isso é nítido, tá? Idem as palavras que eu falei antes aqui, não vou mais nem repetir. Quanto à falta de água de hoje, é por causa que acho que todos sabem do roubo do transformador. Então, tentaram roubar, retirar o transformador e, com isso, a energia não consegue bombear a água nas residências, tá? Então, é isso que aconteceu hoje. Houve muitas discussões aqui, né? As pessoas falam, né? Mas as atitudes passadas não falam aqui. O vereador falou muito, né? Que se não fez, que se deixou do mandato passado. Mas o vereador foi presidente de Câmara aqui no mandato passado, onde tinha greve, prisões, roubo. Eu queria ver o ofício e o que foi feito perante o mandato passado ao Tribunal de Contas. O que ele fez? Ou ele só fez apagar as fotos com a Marlene Galhaço, né? Então, precisa não só vir aqui falar que tem que fazer, porque estava sentado na cadeira de presidente e não fez nada para a população. Por favor, só termina sobre os seus requerimentos. É isso que eu queria falar hoje, no dia de hoje, nas minhas últimas palavras. A gente tem que ponderar o que fala, né? Tem que saber o que fala. Obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, questão de ordem. Eu fui citado, eu gostaria de... Por favor, 2 minutinhos, Betão. Regimental. Toma licença, ele dispensou a palavra. Pode Não, mas isso? ele tem o direito. Você citou meu nome aqui e fez acusação Não de tem o nome de ninguém. Ó, Eu não citei Mas nome, presidente. quem foi presidente Dani, da você gestão falou do passada? presidente da administração passada. Por isso que eu falo, tem que ter cautela nas colocações, por favor, né? Também tem que colaborar também, por favor, vereador, segue. É uma questão que eu falo para você. Ela não tem resposta para as perguntas que nós fizemos aqui, para resolver o problema da água. Ela volta lá atrás. E outra, eu não apaguei foto com a Marlene Galhaço. Eu tenho ainda no hall de amizade. A Marlene ainda está lá no hall de amizade mesmo. O Zitão ainda está lá. Ele se cometer algum erro, eles que pagam pela justiça. Eu não vou deletar, eu não devo nada. O HECO veio aqui, fez as investigações que tinha que ser feita, e aqui não encontrou nada. Aqui não encontrou nada. Agora ela fala do passado. Até hoje eu não recebi uma resposta. Aonde foram as outras 6 casas do programa Minha Casa Minha Vida e 420 mil de onde construiu as primeiras casinhas Minha Casa Minha Vida. Aquele dia eu questionei o prefeito aqui, ele falou que o dinheiro não passou pela prefeitura. Realmente não passou. Só que até hoje eu não achei as 6 casas e os 420 mil. E tem um jornal de prestação de conta dele, que ele fala que esse dinheiro passou, teve o acompanhamento da Caixa. E eu não consigo achar. Eu não sei por que ela fica falando em administração passada, que não acompanhou isso. Tudo o que aconteceu, a gestão passada, GAECO esteve aqui, o que coube a Câmara fazer foi feito. Tanto é que não sobrou nada para ninguém aqui na Câmara. Estava tudo certo. Agora eu queria saber se tem essa resposta. Aonde foram as 6 casas que faltam ali no loteamento, ali na Minha Casa Minha Vida, que eu tenho o ofício da presidente Dilma, em 2014, que o déficit habitacional de Mutuca era 82 casas, foram construídas, na primeira fase, as 30, e depois mais 6, no montante aí de 420 mil. Eu não consegui essa resposta até hoje. Entrei em vários lugares, só achei as primeiras 30, que era o valor de 390 mil. Então, não sei por que fica falando de gestão passada, sendo que até hoje não teve algum esclarecimento também. E até agora eu não cobrei. Agora, voltar, falar que eu fui presidente e não fiz nada,
Na greve, eu fui no Ministério do Trabalho, junto com o pessoal, alguns representantes do sindicato de funcionário, onde o prefeito a primeira vez não foi, depois, quando ele foi, não chegou num acordo. Então, eu acompanhei. Se ela pegar a ata e procurar, que o próprio esposo esteve presente também, ela vai saber que eu estava presente. Onde estava o meu alcance, eu fiz. Mas eu não era o dono da caneta para dar aumento para os funcionários. Eu não era o dono da caneta. Então, passado é passado. O que nós temos que ver é daqui para frente. Tem os erros nessa gestão. Está aí os loteamentos, que se está embargado não está legalizado, e fala que está fazendo tudo dentro da lei, tudo legalizado. O loteamento das casinhas. Não entregou até hoje. Eu pedi a vista aqui, não respondi aos ofícios, mandando as licenças Grapoab, CETESB e IFAM, mandava o ofício retirando o projeto, fazia por decreto, e está aí. Ó. Por que não entrega, então, não entregou as casas antes da eleição? Por quê? E outro, o projeto inicial dele era promessa de casa, não era dar o terreno. Tem muitas famílias que não conseguem construir. E vem falar de gestão passada, põe a mão na consciência, por favor. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer algumas considerações aqui também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio que eu tive aí na moção. A moção que foi apresentada aí pela Maria Clara, né, e o nosso amigo Mauro, representantes do ITESP, né, aqui no nosso município. Então, mais uma vez, agradeço a todos pelo apoio. Eu gostaria de pegar uma carona na fala do nosso amigo vereador Altair. Concordo plenamente com o que você falou, só discordo com a situação. No momento que você disse que os vereadores, né, que são situação do prefeito, têm atendido seus protocolos, né, seus requerimentos. Sem demagogia alguma, eu gostaria de falar com você, para você, com propriedade, olhando nos seus olhos, que foram inúmeros requerimentos meus, projetos, indicações. E se eu tive resposta, retorno foi de 1 ou de 2, chutando alto. Infelizmente, a verdade seja dita. A gente trabalha, a gente quer correr atrás, quer fazer as coisas, quer trabalhar, a população vem cobrando a gente, meus requerimentos estão aí, tem um monte. Então, assim, poderia ter dado atenção? Poderia, mas tem as particularidades, tem as prioridades, a gente respeita. Só que a gente fica entristecido porque a população vem cobrar a gente essa situação da água. Já tem 1 mês que o pessoal está me cobrando. Tem uma munícipe que todo dia que falta água na casa dela, ela fala, olha, só para te lembrar, está faltando água na minha casa. Então, se o problema é da caixa d'água, o filho está aí, a gente não tem que ficar encontrando quem que é o pai. O pai atual hoje somos nós temos que resolver, prefeitura e vereadores. É uma vergonha a gente ficar protelando isso aí, jogando para a administração, para a próxima administração. Se o problema está aí, meu ponto de vista, nós somos hoje os responsáveis. A gente tem que cobrar o executivo, e se o executivo tiver um plano para oferecer, para não faltar água, amém. Se não tiver, e o problema hoje foi a falta da caixa d'água, foi um dos maiores problemas, ou por que não estudar a possibilidade de colocar uma caixa d'água? Em conversas anteriores, eu me recordo muito bem que eu já cansei de trabalhar, já trabalhei em várias empresas privadas. O que as empresas privadas elas trabalham, como o senhor já trabalhou, o Marcão trabalha hoje. As usinas, principalmente, quando tem seus tanques de resíduos, suas caixas d'água, seus líquidos lá para serem tratados, eles trabalham com 2 bombas. Eu já sugeri, trabalhe com 2 bombas, com 2 motores, deu pau nenhum, liga o reserva. Enquanto o reserva está trabalhando, leva o outro que deu pau para fazer a manutenção. É uma alternativa. Só que assim, a gente sugere, aí cai tudo por terra. Então, fiquei contente que o senhor falou, né, da sonda, que a gente já fez também um pedido aqui. Isso para a prefeitura, gente, é dinheiro de pinga. Então, assim, eu fico contente com algumas coisas que vêm sendo feitas no município, mas eu fico descontente com alguns pedidos que a gente faz aqui. Gente, é dinheiro de pinga para a prefeitura. Poderia dar uma atenção, falar, ó, vou tratar os vereadores como a menina dos meus olhos. Às vezes o prefeito não vê, ou a equipe do prefeito não vê, a população traz até nós, a gente leva os problemas para o prefeito. Então, acho que de alguma maneira ou outra, poderia ser dada uma atenção especial. Esse é meu ponto de vista. Estou contente com algumas coisas? Sim, mas também tem meu descontentamento. Eu não posso também chegar aqui com hipocrisia e falar, não, estou contente com tudo. Não, mentira. Tem algumas coisas que precisam ser revistas e precisam ser melhoradas. Pois não, Irineu? Só um complemento. Essa história
Não, mas o tipo de bomba reserva, Irineu, que eu falo assim, instalada, as duas bombas lá, deu pau nenhuma, já liga a outra, não vai faltar água. Aí tira, a que deu pau, leva para fazer manutenção. Se quiser trabalhar com uma outra e colocar, de repente, uma terceira reserva no almoxarifado, maravilha. Então vamos lá, pessoal, dando andamento aí, meu ponto de vista é esse, viu? Então, compactuo do seu ponto de vista em partes, tá? Mas também eu não poderia deixar de falar a respeito dessa situação, né? Do meu descontentamento. Fiz mais uma outra indicação aqui, próximo, né? Vou até pegar o trailer da nossa servidora, né? Como referência. Em frente ao trailer da Lua ali foi feito um declívio ali, pela empresa proprietária do empreendimento lá em cima. Eu estou fazendo caminhada e por diversas vezes eu paro ali, fico ali meia hora, 40 minutos. O que é carro que tem passado direto ali e não tem visto, né, o declive, por conta de não ter sinalização? A gente ficou ali meia hora, eu contei nada, uns 5, 6 carros, meia dúzia de carro que passava direto ali. Então, acho que é importante a gente ter essa atenção especial naquele momento, naquele ponto ali, e tentar colocar uma sinalização, sei lá, fazer alguma coisa para que o motorista, né, os usuários daquela rua ali não tenham seus prejuízos, né, digamos, materiais e principalmente financeiros, né? Viu, senhor presidente? Ali ficou muito grave aquele escoamento de água lá. Tinha que ter mais uma mansidão nele. O Zé Milton mesmo passou lá, disse que quase quebrou outro carro. Ficou muito seco. Eu acho assim, é que nós chegamos no ato do nobre, ter um pessoal da prefeitura que acompanha isso daí. Não o cara chegaram lá e rasgaram a rua de qualquer jeito e fizeram de qualquer jeito aí na frente da minha casa. O que o Irineu falou, a gente precisa de um pessoal que entenda, que possa dar uma transparência para a gente a hora que a gente quer. E a gente não tem. Hoje, não sei, não temos mais nem o Dinho que saiu, né? Isso, Dinho não se encontra mais hoje no quadro de servidores da prefeitura. Temos um engenheiro lá, uma boa pessoa, pude conhecer, só que ele nem pode conversar com a gente. Como que a gente vai fazer uma reclamação para quem? O senhor, não sei, o senhor, a gente vai reclamar para quem? Eu vou reclamar para quem? Você acha que eu queria vir aqui na tribuna e ficar? Eu queria vir aqui ficar sentado quietinho, que estava ótimo. Eu encontrei o engenheiro atual, que é o secretário, na verdade, o Gabriel. E ele comentou que foi passado para o pessoal que fizeram o loteamento ali, os lotes, uma determinada medida e parece que não foi cumprida da forma que foi passada. Inclusive já convocaram eles aqui para eles fazerem a revisão dos locais onde foram construídos e parece que vão fazer a manutenção daquelas valas. Ótimo, resolver o problema, para a gente está ótimo, Gabriel, obrigado. Então, assim, pessoal, só para finalizar, entenda, né, quem estiver me acompanhando aí, quem for assistir a transmissão depois, a gente não está aqui para criticar ninguém, a gente quer trabalhar da melhor maneira possível. Eu sou cobrado constantemente na rua, como vocês também são. Só que a gente tem que fazer alguma coisa. As pessoas vêm trazer o problema para nós, mas eu espero que você resolva. Eu falo, a minha parte a gente faz. Então, assim, eu acho que se nós fôssemos, assim, mais unidos, a nossa cidade tá bem, poderia estar melhor. Então, alguém amanhã depois possa estar acompanhando a nossa transmissão agora e depois também ver as imagens e achar que a gente está criticando. Meu ponto de vista, entenda como quiser. A gente está sendo cobrado constantemente, a gente também não pode fazer vista grossa, né, para algumas coisas que acontecem, né? E para finalizar, fechar com chave de ouro, graças a Deus aí essa semana nós tivemos aí um retorno do Tribunal de Contas, onde eu gostaria de parabenizar também o Gabriel aqui, que deu início ao concurso público, na qual aí nós contratamos, né, a contadora, né, hoje a Carla, e a procuradora a Regina Érica, e aos olhos do Tribunal de Contas foi um concurso certinho, sem nenhum indício de irregularidade. Então, mais um motivo para mim, eu particularmente, dar graças a Deus. A gente pede para Deus dar sabedoria para nós direto e constantemente. Agradeço aqui os servidores da casa, aí, o Marcelo, a Luciana, a Fabiana, juntamente com a Carla e a Érica, que têm me ajudado muito, né, nessa minha gestão nesses 2 anos. Então, principalmente os 3 mais velhos, né? Então, agradeço imensamente toda a equipe. Isso aqui é fruto de trabalho de uma equipe unida, né? Graças a Deus. Então, começou com você, parabéns. E a gente conseguiu finalizar, graças a Deus, com chave de ouro. Fizemos algumas exigências, né? A empresa que foi feito o concurso aqui,
De início ele não gostou muito, mas ele entendeu, depois acabou, graças a Deus, dando certo. E para finalizar, bom, não tem mais nada para falar aqui, vamos lá. Todos os vereadores fizeram uso de suas palavras, né, suas considerações. Agradeço a pessoa do Jairo aí fazendo a cobertura, né, do jornal local, a Yara, público presente, os nobres pares, servidores dessa casa, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço o Irineu e a Vera, que se dispuseram, né, de sair das suas casas e vir acompanhar nós na sessão presente, porque acabou dando problema, né, técnicos, né, no nosso aplicativo. Muito obrigado pela compreensão. Normal, sem problema. Eu fico até grato, estou feliz de ter vindo. Estava com saudade de estar presente. Obrigado mesmo, viu? Uma boa noite a todos.